Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, consultora em neuropsicopedagogia. Bem, eu gostaria hoje de falar um pouco mais com vocês a respeito do porquê a gente não aprende tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, não é verdade? E muitas vezes o nosso problema de aprendizagem, de autodidatismo, de desempenho na escola, na faculdade, no concurso público, ou até mesmo no ambiente de trabalho, está vinculado aos nossos desequilíbrios do cérebro. Esses desequilíbrios do cérebro, eles podem ser impulsividade, ansiedade, transtornos emocionais diversos. Eles podem ser falta de estimulação cognitiva, para aquilo que você precisa memorizar com mais facilidade e não foi trabalhado isso com você antes desse momento que você está precisando tanto crescer, evoluir, se desempenhar mais para atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Bem, como pedagoga, muitas vezes eu me perguntava por que nem todo mundo aprende da mesma forma? Por mais que na mesma sala eu tivesse alunos de uma mesma classe social, com as mesmas oportunidades, o conhecimento era passado e nem todos conseguiam absorver. Eu trabalhei com crianças de baixa renda, jovens de baixa renda, adultos de baixa renda e também com pessoas da elite. Então percebia várias diferenças de inteligência, diferenças sociais e diferença de instrução, de cultura mesmo. Eu trabalhei na região norte e também já trabalhei na região sul e hoje moro em Brasília, que é o centro-oeste. Todas as regiões do Brasil tinham um modus operandi diferenciado. Então, fui compreender por que existia o Plano Nacional de Educação. Porque o nosso país é um país continental e as culturas modificam muito a forma como a gente aprende. Então, essas condições de aprendizagem impactavam um pouco na forma como os meus alunos e como os participantes de alguns serviços voluntários que eu fiz se desempenhavam nas atividades pedagógicas. Portanto, o outro índice que é bem importante se considerar é o gênero. E aí vem várias questões que esse livro da editora Vetor, Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, nos mostra em várias escalas e várias tabelas que muitas vezes a mulher tem uma forma de aprendizagem muito mais múltipla do que os homens, que são mais hiperfocados naquilo que eles estão fazendo naquele momento. Portanto, nem todo mundo é igual. Por incrível que pareça, cada cérebro processa a informação do seu jeito. Só que o problema é que nós vivemos em um mundo que quer padronizar. Todo mundo tem que aprender a se alfabetizar no A, I, O, U. Mas quantas crianças vão se alfabetizar por meio da leitura de mundo? E por incrível que pareça, eu já dei aula para jovens e adultos que trabalhavam numa fábrica e eles sabiam pegar ônibus, eles sabiam receber o seu salário, eles sabiam fazer compras na padaria, eles sabiam pagar as contas de casa, mas eles não sabiam A, I, O, U. E isso começou a me deixar bem intrigada. E essa questão da neurociência vem preenchendo bastante os meus desejos de passar para os meus clientes a importância da aprendizagem e, mais ainda, por que você não aprende? Por mais que você tenha sido filho do mesmo pai e da mesma mãe que os seus irmãos, uns vão ter um desempenho diferenciado dos outros. Meu irmão, por exemplo, ele fala inglês numa fluência impressionante.
mas eu não consigo ainda aprender o inglês da forma como ele aprende. Eu parei no intermediário e olhe lá. Então eu fui percebendo que as minhas limitações de linguagem, de concentração, eram diferentes das dos meus irmãos, por exemplo. A minha irmã mais nova também tem conhecimento de inglês avançado em comparação ao meu. Ela ficou muito mais tempo estudando inglês, mano. Ela fez escolas melhores porque foi caçula, teve mais oportunidades. Sim, verdade, isso aconteceu e eu não foquei a minha aprendizagem no inglês, por exemplo. Eu foquei no concurso público, eu foquei agora na minha terceira especialização em neuropsicopedagogia. Portanto, por mais que os nossos cérebros e os nossos focos de interesse eles sejam diferentes, a gente pode sim aprender tudo o que quiser depois que faz uma boa avaliação neuropsicopedagógica. Porque essa avaliação, ela vai ajudar você e eu, que sou sua avaliadora, a pensar: se eu não me concentro lendo, só lendo, não consigo assimilar tudo o que eu preciso, é porque o meu cérebro, ele pode ser hiperativo. É porque as minhas condições emocionais, elas podem estar abaladas com algum problema. Então, hoje nós temos mais de 50 testes disponíveis para crianças, adultos e jovens a respeito da sua própria aprendizagem e do funcionamento do seu cérebro. Olha que maravilha! Isso em 1980 e 90 era um pouco mais restrito. Quando eu fiz o ensino fundamental, ensino médio, era muito limitado esse tipo de avaliação. Dos anos 2000 para cá, a neurociência tem evoluído bastante e as escolas já têm se preocupado um pouco mais com essa questão do déficit de atenção, por exemplo. E todos nós adultos tivemos alguma falha no nosso processo cognitivo, de desenvolvimento, de estimulação mental, de como memorizar uma coisa e fazer outra. E existem outras questões do cérebro chamadas também de funções executivas. Tem pessoas que são boas em trabalhar, por exemplo, mas não são muito teóricas, não gostam de ficar sentadas lendo por 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, mas querem passar em um concurso. Então, como condicionar o seu cérebro a uma aprendizagem favorável? Para isso que existe hoje as avaliações neuropsicopedagógicas, para que o aluno se autoconheça e tenha condições de superar os seus limites. E isso é muito importante porque não podemos lidar com a aprendizagem como se fosse uma escolinha de inglês. Aquela coisa de decora. Você tem 3 meses para aprender isso, você tem 2 horas para aprender isso, você tem 1 hora para aprender isso. Então, assim, nem sempre o cérebro ele vai funcionar sob pressão psicológica. E a aprendizagem pode ficar bastante comprometida se a didática do seu processo educativo, do seu cursinho, ou do seu professor, ou da pessoa que você pagou para ali passar algum conhecimento, às vezes um coaching, né, um workshop, não está atendendo às suas funções executivas. Então, esse processo de aprendizagem, ele é um processo que, se for bem compreendido numa avaliação psicológica ou neuropsicopedagógica, pode ser customizada sob medida. Ou seja, eu vou conseguir aprender o inglês em 6 anos se eu fizer de tal forma. Eu posso aprender o inglês mais rápido se eu fizer, por exemplo, uma viagem e nessa viagem o meu cérebro for ativado para aquilo que ele já absorveu e ele vai resgatar da memória aqueles conhecimentos que ele começou a descartar porque estava em desuso. Por exemplo, eventos, né? Tô dando uma ideia assim do inglês, mas isso é para tudo que vocês quiserem na vida. Às vezes a sua necessidade de aprendizagem é no ramo empresarial, sua necessidade de aprendizagem
na área de concursos públicos, ou a sua vontade de aprender está na área da sua formação, medicina, direito, arquitetura, engenharia, comunicação, marketing, letras, né? E as suas dificuldades, elas serão superadas com diversos procedimentos e instrumentos multidisciplinares. Então, um dos instrumentos é o livro, mas não quer dizer que todo mundo, hoje em dia, no terceiro milênio, aprende com livros. Existem pessoas que aprendem com jogos, por exemplo. Os jogos ajudam a você ter mais sinestesia, você pegar um objeto e, por meio desse objeto, você lembrar de coisas simples, como, por exemplo, blue, azul. Você vai pegar no objeto e toda vez que você vê um objeto dessa forma, você vai ter mais facilidade de memorizar aquilo que você aprendeu. Nós temos cronogramas, nós temos alguns conceitos simbólicos para a criança ou adolescente poder memorizar um movimento ou um processo de acomodação daquele conhecimento novo. Plataformas online hoje em dia são muito indicadas para pessoas autodidatas. Portanto, muitas pessoas não são autodidatas e precisam que uma outra pessoa com mais conhecimento ou com conhecimento próximo lhe passe as informações de forma necessária. Então, hoje em dia, com os videogames, as crianças estão aprendendo a ser um pouco mais ativas e proativas, a interagir com o conhecimento, a interagir com o mundo virtual. Já o pessoal da minha época, de 1980, 1990, já tiveram acesso a essas tecnologias um pouco mais tarde, principalmente a população que nasceu na baixa renda. Não eram todas as casas que tinham computador em 1980 e 90, não eram todas as casas que tinham celular, que tinham videogame. A geração de hoje não sabe o que é isso. A geração dos anos 2000 para 2020 já teve todo esse conforto. Não é verdade? Mas quando nós dizemos isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos, eles já têm um pouco de estranhamento. Mas como assim? Quando você era criança, não brincava num tablet, não brincava no notebook. Uma vez meu filho ficou surpreso quando eu falei para ele que meu primeiro videogame foi o Atari e o meu joguinho preferido era o Come Come. Ele, é Pac-Man! Hoje ele sabe o que é Pac-Man porque ele foi no YouTube, procurou o Pac-Man, foi lá ver. Mas ele achou um jogo muito bobinho perto do que hoje já existe. Como as plataformas aí, Lego, né, e várias outras concorrentes aí que tem muito mais interatividade com as crianças e que o cérebro das crianças de hoje está muito mais plástico e faz muito mais voltinhas de conhecimento virtual do que os da nossa geração de 1980 e 90 e os das gerações anteriores a essa época também. Então, o que eu gostaria de passar para vocês? A paciência na aprendizagem, ela é importante, mas a gente só vai aprender a ter paciência com a nossa aprendizagem quando nós nos abrimos para uma avaliação. E por meio de uma avaliação como essa do ETDAH, nós conseguimos ver os nossos níveis de distração, de impulsividade, os nossos aspectos emocionais, a nossa automotivação, autorregulação e a nossa ação para aprender, ou seja, esse didatismo. E percebemos também os nossos próprios índices de hiperatividade, que podem ser indícios de ansiedade devido ao nosso mundo moderno, o período de pandemia que nós estamos passando, em breve vai passar. E essas condições alteram sim
a forma como o cérebro vai aprender. E eu deixei esse vídeo aqui gravado porque eu tenho certeza que muitos pais, muitos educadores, neste momento estão passando por dificuldades devido às aulas online se estenderem por mais de 6 meses aqui no Brasil e ter ficado bem difícil acompanhar o aprendizado dos filhos. Isso vai impactar, porque na época da concorrência, do vestibular, que todos os pais vão querer que os filhos passem de primeira, terminou o nível médio, tem que já saber o que é da vida, e vem toda aquela pressão para os rapazes, para as moças, mas haverá uma certa sequela do período de quarentena do coronavírus, caso a família não trabalhe essa aprendizagem, esses aspectos emocionais, essa carência do cérebro de ter aprendido sozinho. Tem crianças que se deram muito bem nesse período de quarentena, aprendendo sozinho em casa porque se sentiam amparadas pelos pais. Outras crianças não, se sentiram preocupadas, se sentiram com medo, absorveram o estresse da casa de uma forma muito diferente do que absorviam as atividades rotineiras da sua escola, dos seus coleguinhas. Se sentiram também privadas do acompanhamento escolar da professora, de uma orientadora educacional, porque nem todo pai, nem toda mãe tem habilidades de ensino, na verdade. E eu escutei muitas coisas nesse período da quarentena, inclusive pais que foram contra a volta às aulas nesse período. Que nós já estamos aqui no final do mês de setembro de 2020 e tem escolas que não abriram, escolas cuja votação dos pais foi negativa. Portanto, isolamento pode comprometer bastante a aprendizagem, porque um dos fatores importantes da aprendizagem é a imitação dos procedimentos, do como o outro está aprendendo, eu vou me esforçar para aprender igual a ele, e a socialização. Ou seja, vamos aprender juntos, vamos comer frutinhas juntos, vamos comer legumes juntos. Então, todas essas ações de aprendizagem serão bastante comprometidas após esse período de quarentena. Mas eu estou aqui para ajudar vocês com novos conhecimentos, novas avaliações e soluções neuropsicopedagógicas. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, que nós vamos avaliar e analisar a sua dúvida para um próximo vídeo, ok? E no momento eu estou fazendo consultorias online, eu vou deixar o meu contato aqui nesse vídeo, na descrição, se você quiser um acompanhamento online. E os acompanhamentos presenciais eu estou marcando para o final do ano. Então, quem quiser acompanhamento presencial, nós vamos fazer todo um trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos e também com idosos. Estou com algumas avaliações novas, já sendo testadas para idosos que estão com dificuldades de aprendizagem ou de manutenção do seu conhecimento, porque o idoso é um ser humano que já se desenvolveu. Ele já tem todas as habilidades necessárias para a vida. Só que a velhice, muitas vezes, vai diminuindo essa plasticidade cerebral de encontrar novos caminhos para fazer as mesmas coisas que sempre fez. Então, para que essa manutenção da aprendizagem se perdure por mais tempo, nós também fazemos avaliações e estimulações pedagógicas para que o indivíduo consiga se manter saudável mentalmente. Bem, nós também temos testes de motricidade, que é o teste EDM, do professor Francisco Rosa Neto, de Florianópolis. Nós fizemos todo um estudo desse processo avaliativo e as estimulações também necessárias para os movimentos. Então, pessoas com deficiência
na coordenação motora, fina, global, no equilíbrio nos seus processos de assimilação do contexto do mundo, também precisam de estimulação. E nesse caso, desse teste, dessas estimulações, estamos fazendo um trabalho mais presencial. Eu posso fazer a domicílio se o domicílio do cliente tiver condições de me receber com todo o material que eu vou levar, ou no meu espaço, que eu vou sempre estar agendando com o cliente para fazer uma estimulação no sentido motor ou mesmo cognitivo, de memória e de aprendizado. Então, espero vocês em breve fazendo um trabalho maravilhoso comigo e sem perder tempo, porque a vida corre, não é verdade? O Brasil deu uma parada, mas vai ter que recomeçar a qualquer momento. E é importante a gente estar sempre motivados e preparados para a vida. Espero vocês em breve no próximo vídeo. Não percam a inscrição desse canal. Divulga o meu trabalho para aqueles que você sente que precisam ouvir isso. E nem sempre a gente tem condições de falar. Quando nós não somos especializados na área, por exemplo, que nosso filho, que tem às vezes pais separados, a mãe acha que o filho precisa de terapia, de uma avaliação neuropsicopedagógica, mas o pai não acha que não entende esse processo de perpetuação da aprendizagem, de melhora, de evolução, de desenvolvimento humano. Lamentavelmente, nós vivemos em uma cultura que ainda não percebe de forma objetiva esse impacto educativo. Então, é importante a gente ir se conscientizando e vamos perceber esses impactos daqui a alguns anos, quando as desigualdades de educação e de desenvolvimento humano começarem a ser mais claras no ambiente de trabalho, escolar e também no comportamento coletivo. Então, para que esses impactos eles não sejam tão negativos, principalmente com o nosso filho, né, marido, esposa, sobrinho, porque nós não tivemos aquelas habilidades pedagógicas necessárias, então é importante a gente também divulgar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Tá certo? Então não guarde para você essas opiniões, nem esses estudos. Compartilhe, me ajudem, dê o joinha aqui embaixo desse vídeo. Bota no Facebook, bota no Instagram lá no direct, envia pelo WhatsApp, bota no LinkedIn, bota onde vocês quiserem das plataformas, mas não deixe guardado esse conhecimento que é para agora, não é só para o futuro, em 2021, 22, 23, é para agora. Esse é o seu momento de aproveitar o tempo e correr atrás dos prejuízos dessa virose. Até mais.